Olá, amores, boa tarde. Mais uma vez. Hoje não teria aula de português, mas como não vamos fazer prova de ética nem de artes, hoje vamos fazer nossa aula de português para pagar as aulas de português que a gente não teve, tá certo? Então vamos lá. Para quem estava ontem na aula online da quarta-feira, nós fizemos as atividades da página 26 até a página 32, tá? Da página 26 até a 32. Então, quem não assistiu, ó, tem que botar essa tarefa em dia, pois é assunto de prova, tá bom? Então, a gente vai continuar essa página agora na página 34, ok? Então, diz assim, observe essa imagem aí, ó, desse menininho, tá? No livro de vocês, na página 34, tem uma imagem aqui, tipo um campinho, uma praça, certo? E eu vou falar o que está escrito aqui para vocês. A professora Kátia mostrou aos alunos outra imagem, um cartoon, que também representa crianças realizando certas atividades. Observe o ambiente, as atitudes de cada uma das pessoas representadas na imagem que ela mostrou. Então, o que é que tá acontecendo aqui? Tá todo mundo, ó, cada um com seu celular, brincando, olhando seus tablets, e o bichinho aqui tá sozinho com a bola querendo brincar. Vamos lá. Então a gente vai debater essa imagem na outra folha. Aqui. Número 1 diz assim: qual é o local retratado no cartoon e o que a criança do centro está fazendo? Aqui deve ser o quê? Uma praça, né? Deve ser uma praça, certo? E o que é que ela está fazendo? Ela está segurando uma bola com os pés, esperando que alguém se habilite a jogar com ela. Ela está toda tristinha, não é? Então, sabe por quê? Porque todo mundo agora só dá atenção a quê? Aos eletrônicos. Gente, não deixe isso tomar conta de vocês, não. Vocês não sabem o que vocês perdem com isso. Tá certo que nossa geração agora é tecnológica, a gente precisa do tablet, a gente precisa do celular, a gente precisa do computador, mas também nós devemos preservar nossas culturas, certas coisas que nossos pais, nossos avós brincavam. Procurem saber como eles brincavam, como é que eles gostavam de brincar, quais eram os brinquedos, ver se eles ainda têm, se os pais de vocês ainda têm algum brinquedo guardado de quando eles eram pequenos, brinquem com eles, peçam para ensinar algumas brincadeiras. Não fiquem só no eletrônico. Primeiro, problema de vista e problema neurológico. Cuidado, não é para ficar. E outra coisa, tem gente que fica assim, ó. Aí é que você vai ficar com problema de visão, tá certo? Então aproveite também. Tá certo que tem joguinho legal que até eu jogo às vezes, certo? Quando eu tenho tempo, eu gosto de jogar Mario, gosto de jogar um joguinho aí que eu não lembro do nome, mas eu gosto, mas não é sempre que eu tô no celular brincando, nem jogando, tá? Tem outras coisas a fazer. Então, deixe um pouquinho o celular do lado, tá certo? Separe um tempinho para você brincar com seu irmão, brincar com seus coleguinhas, brincar com seu pai, com sua mãe, com seu cachorro, brincar sozinho, com seus brinquedinhos, seus bonequinhos, as meninas brincar de casinha. É tão bom, é tão sadio, é tão importante isso para vocês, vocês nem imaginam, tá? Então, vamos deixar um pouquinho do lado o celular, o tablet, e vamos partir para o natural, para as brincadeiras naturais, tá certo? Que é os brinquedos em si e as brincadeiras de grupo ou individual, sem ser celular, sem ser tablet, sem ser computador, tá bom? Tira um tempinho, tá? Não tô mandando você parar de usar, não. Tô dizendo que vocês tiram um tempinho também para brincar de outras coisas. Brincar de bolinha de gude, de pular corda. Quem tem piscina, tomar banho de piscina, brincar de cortar papel e montar coisas, certo? Fazer colagem, pintura, faz qualquer outra coisa. Não fica o tempo todo no celular, no tablet, não. Vocês vão perdendo muita coisa com isso. Tá bom? Número 2 aqui, ó. Essa criança parece estar feliz ou triste. E por quê? Né? Por que será que essa criança aqui, ó, essa criança aqui, ela deve estar feliz ou ela deve estar triste? E por quê? Pela carinha dela a gente já responde, né? Ela tá triste, porque ninguém tá dando atenção a ela, ninguém quer brincar. Tá todo mundo no celular, né? Como ela não tem,
Vai ter que se virar e brincar sozinho. Tá certo? O 3. Você lembra na tela de a rua, o nosso carnaval, é na rua o nosso carnaval, da tarefa da aula online. Para quem não tava, vou mostrar. Essa tarefa aqui da página 26, ó. Essa tela aqui, ó, tá retratando, certo? Que é na rua o nosso carnaval, quer dizer, é na rua nossas brincadeiras, é na rua que a gente se diverte, tá? Como a gente não pode estar na rua, então é no quintal da nossa casa, no jardim da nossa casa, no terraço, no espaço que você tiver para brincar, é onde você vai fazer o seu carnaval, sua brincadeira, sua alegria acontecer, tá? Então não precisa ser só na rua. Ele botou o título na rua porque a tela dele foi desenhada na rua. Mas o nosso carnaval a gente pode fazer em qualquer lugar. No nosso quarto, no nosso terraço, no nosso jardim, no nosso quintal, na sala de casa, pede pra mamãe afastar as coisas, brinca, espalha brinquedo, mas depois junta, hein? Espalha os brinquedos pra brincar, mas depois junta. Não vai deixar lá bagunçado pra mamãe arrumar, não, tá bom? Então, tá perguntando aí. Se você pudesse escolher, preferir estar num ambiente retratado naquela tela ou no ambiente do cartoon? Ó, você gostaria de estar nessa tela aqui, ó, é na rua o nosso carnaval ou nessa do cartoon? Qual dessas você gostaria de estar? Aí você escreve aqui e diz por quê, tá? Você tem que dizer o nome, se é na tela ou se é no cartoon. Tem um nome aqui, ó, tela ou no cartoon, ó, o cartoon tá aqui o nome. Aí você escolhe qual dessas, que a tela é essa e o cartoon é esse. Qual desses aqui você gostaria de estar? Aí você vai escrever aqui. Aí tá perguntando por quê? Você tem que dizer por quê, tá? O 4 diz assim, ligue cada imagem às suas características correspondentes, é como elas são. O que é que tá acontecendo ali, tá? Então assim, aqui, vamos ler primeiro as fichinhas. Então diz assim, há crianças felizes. Qual dessas duas tem crianças felizes aqui? Bem animadas. Aí você vai ligar. Predominam cores escuras e tristes. Onde é que tá aí um desenho com cor meio cinzento, tristonho? Então, aqui, né? Amizade e união, ó. Onde é que tem amizade e união? Todo mundo brincando em grupo, todo mundo brincando junto. Ó, nesse aqui, ó. Há uma criança triste. Onde é que tem uma criança triste nos desenhos? Esse aqui, ó. Cores vivas e alegres. Cores vivas e alegres, vibrantes. Bem com todo mundo ficando feliz com as cores, ó. Aqui. E uma pessoa na solidão, sozinha, querendo brincar, sem ter onde brincar. Aqui. Então é só ligar. Essas são as características de cada desenho, tá bom? Aqui diz assim. Em sua opinião, o que a criança retratada no centro do cartoon da página anterior está pensando? Escreva no balão. Então aqui, ó. O que é que essa criança deve estar pensando? Faz de conta que o balãozinho está aqui na cabeça dela. Ela está pensando em alguma coisa. Ela está triste com alguma coisa, pensando em alguma coisa. Com a ajuda da mamãe, escreve aqui. O que é que ele deve estar pensando? Tá bom? Vamos lá. Vamos para a próxima. Escrevendo palavras com gué e com gui. Ó, se a gente tirar o U, vai ficar gé e gi, que a gente estudou na aula anterior, na aula de ontem, na aula online. Mas como se coloca o U e o E, fica gué e fica gui, tá? Então, ó, gá, gué, gui. Preste atenção que eu vou escrever aqui para vocês, tá? Ó, quando a gente diz a família do gato, ó, gá, gué, gui, guó. Por que não tem o E nem o I, tem esse U? Porque senão vai ficar Gá, Gé, Gi, tá? Aí coloco o U para ficar Gué. Coloco o U para ficar Gui. Então, Gá, Gué, Gui, tá? Então, se você já pensou, se você não tirasse o U do E aqui. Mãe, eu quero um pedaço de queijo. É queijo que você vai falar ou é queijo? Ó, tá certo? Chegue, chegue.
Se eu tirar o U, vai ficar chegue. Chegue, tá? Cheguei, é cheguei. Fica errado. Então, o U tem que estar aqui para formar o gué. E o U tem que estar aqui para formar o gui. Tá bom? Preste atenção. Deixa eu passar aqui para eu ler pelo meu, que aí é muito pouquinho. A professora Kátia, estou lendo aqui. A professora Kátia explicou para a turma que a letra G pode se unir à vogal U e às vogais E e I para formar uma outra palavra, tá? Então, o GU vai juntar com o E e com o I e vai formar GE, GI, tá bom? Então, leia as palavras em voz alta. Então, vamos ler com GE e aqui com GI. Temos 3 com GE, 3 com GI. Então, aqui, ó, foguete, jegue, pegue. Se tiver com seu sussurrofone por perto, use ele para fazer a leitura. Ó, vamos ler. Foguete, jegue, pegue. Isso agora com gui. Amiguinho, guitarra, guia. Ó, imagina se a gente dissesse essas palavras sem o U, só com E. Fogete, jege, pege. Ficaria certo? Não. Vamos ler o do gui sem o U. Amiguinho, guitarra, gia. Ia ficar certo? Não. Por isso que quando se coloca o U, se transforma em outra sílaba, em outra palavra e tem um outro som. Então fica certo. Foguete, jegue, pegue. Amiguinho, guitarra, guia. Beleza? Então vamos sair na outra tarefa. Nessas palavras, a letra G tem um som parecido com o da letra G, palavra gato, ou com o G da palavra gelo. O que é que você acha? O que é que você acha? O som do foguete, do jegue, do pegue, do amiguinho, guitarra, guia. Tem som de G de gato ou G de gelo? Tem G de gato. Muito bem. Então, quando a letra G aparece seguida da letra U e depois da letra E e I, tem um som parecido com o da letra G da palavra gato, tá? Então, faz parte da família do gato, beleza? Então, aqui embaixo, vocês vão fazer a atividade, ó, colocando gué ou gui. Então, aqui, apaguei ou apaguei? Apaguei ou apaguei? Você lê com os dois. O que você achar que tá certo, você vai botar. B, você vai botar aqui. Guiava ou guiava? O outro. Jogue ou jogue? Foguinho ou foguinho? Caranguejo ou caranguejo? Laguinho ou laquinho? Tá? Foguete ou foguete? Aqui do outro lado. Guerreiro ou guerreiro? Açougue ou açougue? Seguida ou segueda, né? Sangue ou sangue? Águia ou águia? Águia ou águia, tá? Guerra ou guerra? Guindaste ou guindaste? Você vai lendo e vai colocando se é gué ou se é gui, tá bom? Vamos para a próxima. Aí aqui tem a tarefa diz assim: descubra as palavras que completam os quadros a seguir. Para isso, siga as dicas e consulte o banco de palavras. Preste atenção, tá? Então aqui temos uma palavra, banco de palavras é águia, aqui é guache, aqui é foguete e aqui é fogueira. Palavras com 5 letras, com 6 letras, 7 letras e 8 letras. Aqui tenho 5 letras e minhas sílabas são formadas por uma consoante, uma vogal, uma outra consoante, outra vogal e uma outra vogal. Então, ó, preste atenção. Eu vou dar uma dica, é o nome de um animal, tá? É o nome de um animal, é só o que eu vou dizer. Tem 5 letras, começa com uma consoante, tem uma vogal, outra consoante e mais 2 vogais. É um animal. Ponto. Letra B.
Tenho 6 letras e minhas sílabas são formadas por uma consoante, uma vogal, uma consoante, outra consoante e 2 vogais. É um local onde a gente encontra muito caranguejo. Só posso dizer isso, tá? Um local onde a gente encontra caranguejo. A gente pega com a mão assim, lá dentro. Tá bom? Vai pensando aí que a mamãe vai ajudando. Tenho 7 letras e minhas sílabas são formadas por uma consoante, uma vogal, outra consoante, uma vogal, outra consoante e outra vogal. Esse é grande, tá? Esse é grande. Então, ó, é uma máquina, certo? Que pega algumas coisas pesadas que a gente não pode pegar, tá? Ó, levanta assim, alto. É uma coisa pesada. Eu posso dizer isso. É uma máquina que pega coisa pesada. Vamos lá. A letra D. Tenho 8 letras e minhas sílabas são formadas por uma consoante, outra consoante, uma vogal, outra consoante, uma vogal, outra consoante e outra vogal. Dica. Quando eu acordo, que eu faço assim, eu digo que eu estou. Ou então, quando eu não quero fazer a tarefa, eu digo, mãe, agora não estou com... Muita gente diz isso pra mamãe. Eu sei. Mas eu não vou dizer que isso aí, ó, pra quebrar a cabeça, tá bom? E o número 3 diz assim: descubra 10 palavras com gé e com gui que estão ocultadas no quadro abaixo e contorne-as. Preste atenção. As palavras, elas estão ligadas uma na outra, assim, ó, uma atrás da outra, sem a separaçãozinha. Por exemplo, ó, essa palavra aqui, descubra, não é uma, 10 não é outra, palavra não é outra, estão separadinhas, né? Aqui tá tudo pregado, ó, pá, 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 pá. Então, quando você achar uma palavra com gé, tracinho nela. Palavra com gui, tracinho nela. São 10 palavras, tá? Então, o que é que você vai acontecer? Quando você terminar de achar, você vai virar a folha e vai escrever todas elas aqui, ó. Tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá. Então, você vai copiar nas linhas a seguir as palavras que você encontrou. Todas as palavras que você encontrar aqui com gé e com gui, você vai escrever aqui, ó. Eita, tia Mera, aqui, ó. Tá bom? Contornou lá, escreve aqui. Contornou lá, escreve aqui. Então, vamos para o número 5. Os alunos da professora Kátia, Ana e Bernardo, trocaram um bilhete enigmático. Ana contou para Bernardo que ela fez no fim de semana. E descubra o que ela escreveu no bilhete. Depois pinte as palavras com gui. Gui, tá? Então, fui à casa da minha avó e comi tirando gui, não, tirando tara, mais cá, a casa tirando cá. Ó, o que é que tem aqui no casa tirando cá? Você vai descobrir, tá? Então, vai formar tal, tal, mais o menos o dado, tira o dado, delicioso. Então, fui à casa da minha avó e comi alguma coisa deliciosa. Aí eu não posso dizer o que é, vocês vão ter que descobrir. Tá bom? Então, vamos aqui agora. Preste atenção. Na aula online, eu expliquei que sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido, que têm o mesmo significado, apesar delas serem escritas com letras diferentes, tem pronúncias diferentes, mas ela tem o mesmo significado. Por exemplo, andar e caminhar são as mesmas coisas, mas andar é uma palavra, caminhar é outra. Mas na prática fazem a mesma coisa. Bonito e lindo são escritos diferentes, mas têm o mesmo significado. Você está linda, você está bonita, é tudo a mesma coisa, tá? Então, isso são sinônimos. E a gente estudou lá no caderno de classe, a filhinha, nós estudamos, quem estava na aula online, a gente estudou aqui, ó, os sinônimos. Isso vai cair na prova, tá? Então, tem que estudar. Bota lá o nome prova. Aqui, ó, estuda sinônimo, tá bom? Hoje nós vamos estudar o antônimo. Antônimo. Antônimo quer dizer contrário, tá bom? Sinônimo, a mesma coisa. Antônimo, contrário. Então, vamos aqui.
A professora Kátia perguntou aos alunos dela: como o menino de um cartoon da seção Hora da Leitura parece estar no sentido alegre ou triste? Qual o sentido que ele está? Como ele está se sentindo naquele momento lá no meio com a bola sozinho? Ele está o quê? Triste, né? Ele está triste. Então, se ele estivesse brincando, ele estaria alegre. Então, qual é o contrário de alegre? Se eu não estou alegre, eu estou triste. Então, tá vendo aqui? E as crianças da tela? É na rua o nosso carnaval, de Ricardo Ferrari. Como elas parecem estar se sentindo? Alegres ou tristes? Aquela outra que tem um monte de criança brincando, elas estão tristes ou elas estão alegres? Elas estão alegres, tá certo? Em seguida, ela respondeu. Ela perguntou: as palavras alegres e triste apresentam o mesmo sentido? Mesmo sentido semelhante ou sentido contrário? Então, elas têm sentido contrário, é diferente. Uma coisa é você estar alegre, outra coisa é você estar triste, tá certo? É diferente, então, contrário. Observe as palavras a seguir e pinte a dupla de palavras que apresentam sentidos contrários entre si, da mesma cor, tá? Então, alto, quando eu não sou alto, eu sou baixo. Então, pinto os dois da mesma cor, ó, tá? Se eu digo aqui, ó, bonito, belo, bonito, belo, então vai pintar da mesma cor. Então, aqui são contrário e aqui são mesma coisa, são semelhantes. Então, aqui é antônimo e aqui são sinônimos, tá bom? Deixa eu ir para lá. As palavras que têm o sentido contrário são chamadas de antônimo. Então, observa as palavras a seguir e pinta a dupla que apresenta sentido contrário. Então, alto, baixo. Você só vai pintar só essas duas. Essas daqui, vocês não vão pintar porque elas são semelhantes, tá? Só que mostra que é contrário. Então, alto é o contrário de baixo. Então, você só vai pintar essas duas aqui. Essa aqui não, tá? Eu falei que é para você lembrar o que é sinônimo. Para quem assistiu a aula vai lembrar que sinônimo significa a mesma coisa, mas ela está pedindo aqui o contrário. Então, se é contrário, são essas duas aqui. Tá bom? Vamos aqui na tarefa agora. Alguém levou uma queda ali embaixo, eu escutei o barulho daqui. Ligue os quadrinhos da mesma cor e descubra as palavras que têm o sentido contrário. Quem fez a tarefa de sinônimo comigo tem uma tarefa igualzinha a essa, só que com o mesmo sentido. Esse daí é a mesma tarefa com sentido contrário. Então, ó, roxinho com roxinho. Então, bonito é o antônimo de feio. Antônimo, ó, antônimo é contrário, tá, gente? Antônimo, contrário. Sinônimo, a mesma coisa. Então, bonito, feio. Veloz. Ah, a tartaruga é veloz. Mas lá na historinha diz que ela é bem devagar. Quando eu não estou bem, eu estou mal. Então, o contrário de bem é mal. Quando eu não estou calmo, eu estou nervoso. Então, o contrário de calmo é nervoso. Quando uma tarefa não está fácil, a tarefa está difícil. Então, ó, fácil e difícil. Então, aqui estão os antônimos dessas primeiras palavras aqui. Tá certo? Então, agora vamos para o número 2. Leia a tirinha a seguir. Aí diz assim: o problema foi a interpretação do texto, Armando. Não, aí diz assim: o problema foi a interpretação do texto, Armando. Então, você não sabe interpretar a pergunta? Ou será que você não soube interpretar minha resposta? Olha só. Diz assim, nessa tirinha há duas palavras antônimas, identifique-as, tá? Então assim, ó, o problema... Oxe, eu mudei de novo? Ah, é porque eu bati aqui. O problema foi a interpretação de texto, Armando. Então, aí a pessoa vai e pergunta, você não soube interpretar a pergunta. E será que o senhor soube interpretar a minha resposta? Então, tem duas coisas aí que é o contrário, pergunta e resposta. Você vai passar um tracinho, tá bom? E no número 3 e último, contorne o antônimo das palavras a seguir. Então aqui, ó, eu quero mais. Qual é o contrário de mais? É grande, é fraco ou é menos? Então você vai circular menos. Então o antônimo de mais é menos. Começo. Eu começo, sempre vai ter um
fim. Então, ó, começo, fim. Fim, tarde e meio. Então, começo tem sempre o meio e o fim. Então, o contrário de começo é fim. Tá certo? Aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão aproveitar, vão dar uma estudadinha aqui, ó, em antônimos, que tem no caderno de vocês de classe. Aí diz assim, vou ler o que está no caderno de vocês, tá bom? Podemos substituir a palavra alegre por outra que tem um significado contrário. Então diz assim, Adriana está alegre, o contrário disso vai ser Adriana está triste. Então alegre e triste são antônimos. Por quê? Porque tem sentidos diferentes, contrário, tá? Então vamos aqui alguns antônimos. Acender a luz, apagar a luz. Então acender, apagar. Alto, baixo. Amor, ódio. Bom, mal. Calmo, nervoso. Corajoso, medroso. Curto, comprido. Fácil, difícil. Feliz, infeliz. Fino, grosso. Forte, fraco. Gordo, magro. Grande, pequeno. Igual, diferente. Justo, injusto. Limpo, sujo. Mole, duro. Noite, dia. Rico, pobre. E verdade, mentira. Existe um mundo de palavras que tem o contrário. Só que então a gente não pode ficar aqui o dia inteiro, né? Então estudem também. Botem aí no caderninho de vocês, ó, a data de hoje, dia 22/10. E estude isso aqui que vai cair na prova, hein? Então prestem atenção. Tanto esse como do sinônimo, que quem não assistiu a aula online, a gente fez tudo na aula online, tá? Para não se atrasar. E quero as atividades todas prontas, tá bom? Então, beijo, bom estudo e até a próxima aula.